Paz do Senhor, amada igreja, mais uma lição de escola dominical, lição essa de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Nosso textuário vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que está escrito lá em Efésios 2:11. A nossa verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios se tornavam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe está escrito lá no livro de Efésios 2:11 e 12 e Romanos do 4:12 ao 14, que diz assim: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amados irmãos, temos 3 objetivos na lição de hoje. Os objetivos são, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. A nossa introdução vai dizer assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privação. Irmão Fred, que forma de privação era essa? Primeiro, eles estavam sem Cristo. Segundo, alienados quanto à promessa. Terceiro, sem Deus no mundo. Quarto, sem esperança. Quinto, separados de Israel. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. A Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano, sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Temos nessa lição um ponto central. Esse ponto central vai dizer assim: os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Iremos adentrar o nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico vai falar sobre os chamados da incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Bem, amados, começamos a entender que os judeus naquele período, eles sabiam da promessa que tinha sido feita sobre o pai Abraão e que toda a descendência tomaria a promessa para si através de Abraão, mas os gentios, os judeus tratavam os gentios como incircuncisos. E aí a gente vai começar a entender no longo da nossa lição
o conceito de tudo isso, o conceito da circuncisão, enfim, iremos adentrar agora o nosso primeiro tópico que vai falar justamente sobre isso, o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, que está escrito lá em Gênesis 17, 10, 11. Então, sabemos que essa circuncisão ela era se dada na carne, na própria carne. E isso era feito no órgão sexual masculino, por meio daquela promessa que havia naquele povo de Israel. Era um dos sinais, que era um sinal externo, era essa circuncisão. O significado religioso dessa circuncisão era o quê, irmão Fred? O significado religioso era como a corrupção e as práticas idólatras estava assim fortemente relacionada com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Nosso terceiro tópico vai falar sobre a circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, que está escrito lá em Romanos 2, 29. Amados irmãos, começamos a entender que a circuncisão do coração, a qual Paulo ele relata, não é aquela circuncisão feita no órgão masculino. Não é aquela circuncisão feita na carne, mas é uma circuncisão que vai além da carne. Não precisa ter características na carne. É assim, como é que eu posso te dizer? Não precisa ter evidência na carne dessa tal circuncisão, porque a circuncisão maior é aquela que foi dada em louvor a Deus, não aos homens. A circuncisão maior é a circuncisão do coração. O que a gente aprende com isso, igreja? Não adianta você mostrar que é crente, não adianta você andar com roupa de crente, andar até mesmo com a palavra de Deus, com a Bíblia, e não ser transformado interiormente. Precisamos todos os dias circuncidar-se, buscar regeneração, buscar se alimentar da palavra de Deus, tirar aquilo que não vem de Deus de dentro de nós. Temos que receber essa aliança divina e colocar em prática todos os dias. Precisamos da presença de Deus, precisamos desse amor fraternal, desse amor paternal que Deus derrama em nossas vidas. E precisamos entender que não é mais preciso fazer marca nenhuma na carne, mas é marcar o coração a fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, buscando a Deus a tempo e a fora de tempo, mostrando não com palavras, mas com atitudes. Palavras emocionam, mas o que convence é a atitude. E esse Deus a qual deu esse privilégio para que nós fôssemos alcançados através de Cristo Jesus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E essa circuncisão de hoje na nossa vida, nós temos que aprender a dar valor e servir a Deus. Adentrando agora no nosso tópico 4 da lição, vai falar sobre a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, que está escrito lá em Gálatas 5, 2 ao 3 e Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, essa questão da circuncisão levou-se um debate, essa questão da promessa a qual Deus fez aos gentios, né? Que Deus derramou sobre os gentios, que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão, eles estavam excluídos da promessa.
E nisso, o povo de Israel, quando olhava para os gentios, tinha certeza que eles não iam ser alcançados porque eles não faziam parte da descendência de Abraão e não tinha essa promessa, não era circuncisado. Só que o que a gente vai ver aqui na síntese do tópico 1? Que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Mas tem boas novas para eles. Tem boas novas que no decorrer da lição você vai ver que Deus ele se revela de uma maneira maravilhosíssima para eles, que de uma certa forma nos alcançou. O tópico 2 da nossa lição, ele vai tratar sobre os estranhos concertos da promessa, que vai dizer assim, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Amados irmãos, bem sabemos que essa parte sem Cristo, mesmo ela sendo no passado ou no presente, bem sabemos que viver sem Cristo é muito difícil. Viver sem Cristo é acabar as esperanças. Viver sem Cristo é viver como uma folha seca que o vento leva para qualquer canto. E naquele tempo você vai ver que o apóstolo traz à memória a questão da regeneração. Que Deus ele regenerou a aliança através de Cristo para os gentios e para nós que alcançamos a graça e a misericórdia. E aí a gente começa a adentrar no segundo tópico, do tópico 2 da lição, que diz separados da comunidade de Israel. No versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Entretanto, o que os gentios precisavam era saber que Cristo, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, que está escrito lá em Gálatas 3:29. Então, vamos lá, para pensar. No outro tempo, através da aliança, da promessa que foi feita a Abraão, esses gentios eles não faziam parte dessa aliança e dessa promessa. Mas Deus, através de Cristo, por meio de Cristo, ele deu o direito dos gentios se tornarem da descendência de Abraão também, através de Cristo Jesus. Então, começamos a ver que Deus, com a sua infinita misericórdia, chegou para o povo gentil. Não é que ele tenha descartado a aliança que tenha feito a Abraão, mas porém alcançou pela misericórdia e pela graça um outro povo, o povo gentil. E através desse alcançar dessa graça que eles receberam, estamos nós aqui hoje. Então começamos a adentrar no tópico 3 dessa lição, da parte 2 da lição, que vai dizer assim, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os praticantes, com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, que está escrito lá em Atos 13, 32 ao 37. Dentre eles, eu vou citar aqui 3 pactos, que foi o pacto abraâmico, que está escrito lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, o pacto mosaico, que está escrito lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e o pacto davídico, que está escrito lá em 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Então a gente vai ver que os gentios não tinham noção desses pactos, e por consequência eles estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Então, o entendimento dos gentios
a falta de noção, eles não tinham noção do tamanho que era o pacto feito com o povo de Abraão, com os descendentes de Abraão, com a promessa que foi feita para Abraão. Eles não tinham noção do tamanho do amor de Deus que alcançou eles através de Cristo. E esse amor não vem do homem, esse amor não vem de mim, não vem de você, mas esse amor é um amor divino. É um amor que tem uma relevância, uma grandeza divina para a tua e para a minha vida e para a vida daqueles que viveram no passado também, os gentios. E foi só através de Cristo Jesus que eles alcançaram essa graça. Deus, através de Cristo Jesus, derramou essa graça sobre a vida deles. Então, amados irmãos, se colocando no lugar dos gentios, se colocando, fazendo até mesmo uma alusão àquele povo do passado, não tão diferente hoje, temos que se colocar. Vemos a humanidade hoje se definhando, vemos a humanidade hoje cada vez mais se distanciando das coisas de Deus, sendo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, derramou essa promessa para os gentios, que isso perdura até hoje, para alcançar esse povo. E nós, como cristãos, temos que buscar a Deus e praticar os ensinamentos de Cristo para alcançar esse povo lá fora, não por nossa força, não pelos nossos métodos, mas por Deus, por Cristo Jesus, pela infinita misericórdia dele na nossa vida. Temos que alcançar esse povo que está perdido lá fora, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos, através dessas ferramentas a qual Deus tem colocado nos tempos de hoje. Da mesma forma que os gentios não tinham noção tamanho do amor de Deus, da mesma forma que eles estavam alienados a qualquer promessa, a falta de esperança, muitas pessoas hoje se encontram nessa situação, alienado, com falta de esperança. Cabe a nós, através de Cristo Jesus, mostrar que há uma esperança e que essa esperança é Deus, que essa esperança é Cristo, que essa esperança vem através de Cristo. Cabe a nós mostrar esse amor divino, esse amor que muda, esse amor que transforma. E aí iremos adentrar agora a síntese do tópico 2 da nossa lição, que vai falar assim: a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Então a gente sabe que naquele tempo os gentios, eles viviam totalmente sem Cristo. Havia uma separação entre o povo de Israel e eles eram estranhos ao concerto da promessa. Mas vamos ver no decorrer da lição que há uma esperança. Há uma esperança. E no terceiro ponto vai falar sem esperança e sem Deus, na condição daquele povo, que o povo vivia naquele tempo sem esperança, sem Deus. E no tópico 1 vai dizer desprovido da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, que está escrito lá em Atos 17, do 18 ao 32. Ora, começamos a entender que os gentios estavam desprovidos dessa esperança por acreditar numa parte filosófica que era aplicada na Grécia naquele tempo, e aquela parte filosófica dizia para eles que não havia mais possibilidade de uma vida além da morte, de uma vida além do túmulo. Mas bem sabemos que aonde Cristo entra, há uma esperança nova. Aonde Cristo entra como um renovo na vida do ser humano. Não tão diferente como nossos irmãos gentios. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incertezas. Não tão diferente dos gentios do passado, hoje tem muita gente cheio de medo, cheio de incerteza.
Não sabem eles que há uma esperança que é esse Cristo. Há uma esperança para cada um de nós. Há uma esperança para esse povo que está desgarrado, perdido no mundo. E através do amor de Cristo será alcançado. E aí nós iremos adentrar a parte 2 do tópico 3, que diz: sem Deus no mundo, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade, que está escrito lá em 1 Coríntios 8,4. Mas, e lá em Gálatas também 4,8, mas ao contrário, eles eram politeístas, eles eram idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Então a gente começa a entender que sem Deus os gentios não eram. Eles tinham deuses com D minúsculo, eles adoravam, idolatravam deuses, mas eles eram sem Deus com D maiúsculo. Mas o texto em si ele vai dizer assim, por meio do paganismo estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então a gente começa a ter o entendimento que eles adoravam a pequenos deuses, a deuses com D minúsculo, e não se atentava ao tamanho do Deus de Israel, não se atentava ao tamanho do Deus que estava sobre aquele povo, que havia se revelado a Israel. Entretanto, e felizmente, esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, que está escrito lá em João 17,3. Ora, Deus ele com a sua infinita misericórdia, Deus com o seu amor primordial, com o seu amor magno, com o seu amor na alta plenitude, ele tem aquela intervenção, ele entra na vida do gentio, na vida dos gentios, ele mostra com um desígnio eterno e verdadeiro que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele muda quadro, que ele faz diferente. E aí nós começamos a entender que a condição do gentio era lamentável. A condição do gentio era de uma certa forma, totalmente desprovido de esperança. Nós não podemos imaginar o tamanho da falta de esperança que aquele povo tinha, porque imagine comigo hoje, um povo escolhido e você não ter o direito que aquele povo tinha, sabendo-se que aquele povo era separado como um povo santo, como um povo que era herdeiro de uma promessa, e saber que Deus, através da infinita misericórdia, ele se revelou como um Deus grande, como um Deus que muda quadro, como um Deus que apaga os erros do passado, como um Deus que se revela como um grandão, como um Deus grande na vida e transforma toda a história dos gentios. E quebra paradigmas e mostra para o povo de Israel que Deus ele também é amor, que ele atinge aos escolhidos, que por mais que os gentios fossem desprovidos de esperança e sem Deus, Deus ele começava a entrar na vida deles. E na síntese do tópico 3, ele vai ser assim bem explícito, ele vai explicar de uma forma bem clara, que diz assim: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus. Na vida caminhavam passos largos para a perdição e ao inferno. Amados irmãos, quando nós olhamos para o contexto de hoje, não é diferente. Se você pegar essa parte que as pessoas hoje que se encontram sem Deus, elas fazem esse mesmo caminho a passos largos para a perdição e ao inferno, desacreditando num Deus Todo-Poderoso, desacreditando no amor de Cristo na vida de cada um. Vivemos tempos difíceis, vivemos momentos dentro da nossa fé cristã que as pessoas não dão mais valor ao Evangelho, as pessoas não buscam mais
está conectado com Deus, o Deus verdadeiro. E aí as pessoas não tão diferente como no passado, as pessoas caminham para a perdição, caminham para o inferno, mas diferentemente, Deus, quando Ele deu essa dádiva aos gentios de receber a graça através de Cristo, isso se estende até hoje. Até hoje esse povo que se encontra lá fora do arraial, esse povo que se encontra distante de Deus, ele tem a oportunidade de se arrepender. Esse Deus que nós conhecemos é um Deus que muda o caráter. Esse Deus que nós conhecemos é um Deus que ele é um Deus de promessa, é um Deus que ele está conosco todos os dias. Mas nós temos que se colocar diante dele. Sabemos que aquela promessa que foi feita para os gentios, a promessa que foi feita para o povo de Israel, o povo de Israel tinha que ser marcado na carne. O povo de Israel tinha que ser marcado na carne e hoje não precisa mais disso, igreja. Amado irmão, hoje a marcação de Deus na nossa vida é no nosso coração, é interiormente, é dentro, é externo. É externo não, é interno, é interno. E aí quando você muda as suas atitudes, quando você deixa Deus entrar na sua vida, lhe transformar, você muda a sua maneira de falar, você muda a sua maneira de agir, você se renova, você começa a buscar, sentir a presença do Espírito Santo. Então bem sabemos, irmãos, pegando essa balança do povo de Israel, pegando o ensinamento que eles eram marcados na carne, pegando o ensinamento que através de Deus, com Cristo na nossa vida, ele puxou, ele enviou Jesus Cristo para a nossa vida, dando direito que nós éramos gentios, dando direito a essa salvação sem precisar fazer aliança na carne. A aliança que Deus quer de cada um de nós é adoração, é reverência, é obediência, é busca. É saber que, é reconhecer que Ele é um Deus de amor, é saber que pela força do nosso próprio braço, do nosso próprio entendimento, nós não conseguimos fazer nada. E através de Cristo, através de Deus, eles nos dão essa promessa maravilhosa. Sabemos, vimos aqui em toda a lição que existia um ritualismo, existia a questão da incircuncisão, de uma certa forma existia até um olhar diferente de Israel para o povo gentil, porque eles sabiam que era herdeiro da promessa, mas Deus teve misericórdia daquele povo dos gentios e alcançou através de Cristo Jesus. A promessa na tua e na minha vida é Cristo, esse Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Está lá, foi assunto aos céus, está lá, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, temos que buscar, temos que esquecer de marcar os nossos corpos como xiitas, de fazer sacrifícios em vãos, de pagar a penitência, sabendo que aquele que tinha que pagar, aquele que teve que vir por nós já veio e que derramou o seu sangue por cada um de nós e que para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus, fomos resgatados, éramos gentios, desgarrados da presença de Deus, estavam caminhando a passos largos para o inferno e aí Deus, pela sua infinita misericórdia, alcançou os gentios que de uma certa forma somos nós, esses gentios, que recebemos essa dádiva divina, que recebemos esse amor, essa misericórdia. E aí, amados irmãos, vamos adentrar a conclusão da nossa lição. A conclusão da nossa lição vai dizer assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Não havia esperança sobre nós, estávamos longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações,
não foi preciso circuncidar a carne, mas circuncidou os nossos corações, nos aproximou de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa. Deus é amor, Deus é esperança e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. A revelação de Deus através de Cristo Jesus. A revelação de Deus através de Cristo Jesus para mim, para a tua vida, para a vida daqueles gentios daquele tempo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito seja o santo nome para sempre. Através dele, através da vida de Cristo. Sabemos que há incircuncisão, que a circuncisão, ela não é na carne mais, mas no coração, igreja. No coração. E através de Deus, na nossa vida. Glória a Deus por isso. Através da misericórdia de Deus fomos alcançados. Então, irmãos, fica de aprendizado para a nossa meditação, para a nossa vida, que outrora estávamos desgarrados, perdidos, e fomos alcançados pela graça. Aceitamos Cristo como Salvador, como termo de falar e se aceitar, porque Ele nos amou primeiro. Vamos se colocar diante de Deus e reconhecer esse Deus grandão, esse Deus maravilhoso, como um Deus que deu uma nova oportunidade para a tua e para a minha vida. Como um Deus que, através da circuncisão do coração, é um Deus que Ele transforma, que Ele muda caráter, que Ele derrama promessa na minha e na tua vida. Vamos se agarrar nessa promessa, igreja. Vamos se agarrar nessa promessa. Desde já eu agradeço a atenção de todos e que Deus possa vos abençoar infinitamente, em nome de Jesus.